Fiquemos de pé para acolher a excelentíssima doutora juíza Mariana de Souza Mendes. Peço a atenção dos senhores para a chamada do jurado. Proceda, senhora escrivã, a chamada dos jurados. À medida que forem chamados, os senhores respondam presente. Kelly Costa Martins. Presente. Ioane Ferreira Santos. Presente. Yasmin Pereira Garros. Presente. Ana Luísa Lima Santos. Presente. Levantem-se todos. Após o proferimento das seguintes palavras, vocês devem responder assim o prometo. Senhores jurados, em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Assim eu prometo. Assim eu prometo. Assim eu prometo. Assim eu prometo. Será submetido a julgamento o processo número 148.217, que o senhor Bento Santiago de Albuquerque move contra sua esposa, a senhora Maria Capitolina Santiago, por infração ao artigo 250, seção 3, capítulo 2, referente aos crimes contra a segurança da honra, dos crimes contra a segurança individual, parte terceira dos crimes particulares do Código Penal, o qual julga que a mulher casada que cometer adultério será punida com pena de prisão com trabalho por 1 a 3 anos. A mesma pena se imporá neste caso ao adultério. Declaro aberta a sessão do Tribunal do Júri. Determino, portanto, o pregão das partes. A entrada de todos, advogado e Dom Casmurro. E entre também a ré. Recolham-se as testemunhas a lugar onde não possa ouvir os debates, nem as respostas uma das outras, separadas de acusação e de defesa. Chamaremos agora o senhor Bento Santiago, requerente para depoimento. O senhor jura dizer a verdade, somente a verdade e nada mais que a verdade? Juro. Pode sentar-se. Senhor Bento, por favor, conte-nos sobre o seu relacionamento com Dona Capitolina. Criança, vivemos juntos. Meus pais ajudaram a família do Pádua durante a enchente e eles passaram a morar conosco na casa ao lado que mais parecia uma extensão da minha. Eu sempre gostei de Capitu, sempre pensei que o que nós tínhamos era amizade, até que eu escutei uma conversa com José Dias e foi por conta desta conversa que comecei a perceber que eu amava Capitu, infelizmente. E como era Dona Capitolina? Ah, e os olhos? Você já reparou nos olhos dela? São assim, cigana, oblíqua, dissimulada. José Dias disse que esses olhos são dados pelo diabo. Que seja. Mas era curiosa. Os cabelos feitos duas tranças, atadas pontas uma à outra. Eu sempre elogiava seus cabelos, mas para mim seus olhos eram de ressaca. No início da relação de vocês, você sentia segurança ou também suspeitava de traição? Logo no começo, eu tinha certeza do amor dela, embora tinha aquele preto que vendia cocadas.
ela sempre se mostrou desejosa de mim. Veja, sempre maquinou ideias para que pudéssemos ficar juntos. Eu, de certa forma, me acomodei e a obedeci. Ela era a mais destemida. Como era a sua relação com Escobar no seminário? Nós éramos muito amigos. Acho que pelo fato de nenhum dos dois ter vocação para o sacerdócio. Com o tempo, éramos como irmãos. Se Escobar era como irmão, o que lhe fez pensar que ele lhe traiu com Dona Capitolina? Pela forma de como eles se olhavam. Ela sempre tentava disfarçar com tudo o que fazia. Desde criança era assim. Disfarçava as coisas com tanta naturalidade que nunca vi na vida. Que entre, por favor, a primeira testemunha de acusação, Cosme de Albuquerque, advogado e tio do requerente. O senhor jura falar a verdade, somente a verdade e nada mais além da verdade? Como você descreve Dona Capitolina? Ela sempre foi muito bonita, muito esperta, muito amiga do nosso Bento. Quando nos estava sempre apresentava ser um doce muito recatado no lar. Quando o garoto chegava em casa, ela ficava dizendo que ele iria ser padre. E iria ser padre e queria casar até batizar os seus filhos. Sendo que ela queria que ele se tornasse padre. E mentia assim antes, imagina agora. O senhor não pode levantar especulações. Perdão, mas é que esse comportamento dela levantou muita suspeita. E prima Justina, a mulher era uma azedume só e nem gostava da capitula. Era pura falsidade. O que você acha do relacionamento dela com o Bento? Como sempre disse, eles sempre foram amigos. Certo que não imaginei que eles pudessem casar, mas Bentinho teve vocação para o sacerdócio. Não tinha como ele ser protonatário. A vocação dele era outra. O que você pode dizer de Ezequiel? O menino tem muito do gênio da mãe e pouco do nosso Bentinho. Mas não sei dizer se a criança é fruto de traição. Não sei dizer se a capitula seria capaz de fazer isso. Mas competência tem. Mentirosa, artilosa e manipuladora ela é. Como você descreveria Bento? Um homem invejável, sempre muito dedicado à família. Amado pela mãe, um exemplo de filho. Mesmo sem querer, estava disposto a cumprir a promessa da mãe, só para não entristecer a Mana Glória. Certo, meritíssimo. O senhor está dispensado. Que entre, por favor, a segunda testemunha de acusação, Dona Glória de Albuquerque Santiago, mãe do requerente e sogra da ré. A senhora jura falar a verdade, somente a verdade e nada mais além da verdade? Como a senhora pode definir seu filho, Sr. Bento? Bentinho sempre foi um santo. Ele até ia ser padre. Eu fiz uma promessa, sabe? Se Deus desse a graça de ter um filho, a vida dele seria dedicada à igreja. Como era o relacionamento de Bento com Capitolina na infância? Ah, os dois só viviam juntos. Eram muito amigos, sabe? Quer dizer, eu achava que era só amizade. Mas como vemos, era mais que isso. Bem que José Dias me avisou que viu eles cochichando. Foi daí que surgiu a ideia de desistir do seminário. Como a senhora se sentiu quando Bento assumiu não ter vocação para o seminário? Foi um choque. Como eu disse, eu tinha feito a promessa. Não dava para acreditar. Pensei na época que o motivo foi a falta de vocação. Foi mesmo. Como a senhora avalia Dona Capitolina? Ela sempre foi muito amável. Você acredita que ela sempre me pedia a bênção, mesmo sem ser nada para ela? Como a senhora viu o relacionamento de Bento com Capitolina? De certa forma, para mim, era uma tristeza. Por causa da promessa. Foi um pouco surpreendente também. Porque eu os via como amigos, apenas crianças. Como a senhora se sentiu em relação ao seu neto? O menino realmente se parece com o finado Escobar, principalmente o Adias Perteiro, mas não quero acreditar que capturou
fosse capaz de fazer, de trair o meu filho. Isso é tudo, meritíssima. A senhora está dispensada. Entre, por favor, a terceira testemunha de acusação. José Dias, boticário agregado na casa de Dona Glória, desde que seu marido ainda era vivo. O senhor jura falar a verdade, somente a verdade e nada mais além da verdade? Juro. Como você descreveria o Sr. Bento? Ele sempre foi um garotinho muito obediente, devotado à mãe. Tanto que estava disposto a seguir o sacerdócio, mesmo sem querer, só para deixar muito triste. Como era o relacionamento dela com Capitolina? Eles eram muito próximos na infância. Tanto que comecei a desconfiar, inclusive, alertei Dona Glória, de que talvez o seminário não seja devido a essa amizade. O que o senhor pode dizer de Dona Capitolina? Sempre muito esperta, alegre e barulhenta, mas não um barulho ruim. É daqueles barulhos que quando você escuta, você reconhece a pessoa de imediato. Como era o relacionamento dela com Escobar? Escobar era só amigo de Bentinho do seminário. Só que tu não gostava muito dele, pelo menos é o que demonstrava quando via. Ou com o tempo ela acabou se aproximando. O senhor chegou aqui como testemunha e até agora só tem feito elogios à minha cliente. Deve o júri e o tribunal acreditar que o senhor não tem provas de nenhuma traição? Acho que o senhor não entende o que se passa aqui. O fato de uma pessoa ser boa, carinhosa e prestativa não anula sua capacidade de ser falsa, mentirosa e enganadora. O senhor está dispensado. Que entre, por favor, a testemunha de defesa da ré, Sancha de Souza Escobar, esposa do melhor amigo da família, Escobar, e amigo do casal. A senhora jura falar a verdade, somente a verdade e nada mais a verdade? Qual era a relação da senhora com a senhora Sancha? Nós nos conhecemos desde a época do colégio. Estudávamos juntos e criamos amizade. Eu frequentava a casa da Pava. Papai gostava que eu tivesse amigos. Capitu sempre foi uma boa amiga. Sempre pareceu ser uma pessoa muito fiel, paciente, compreensiva e amorosa. Como era a relação do Bento com a Capitu? Desde a nossa juventude, notei o quanto os dois eram próximos. Mesmo eu sabendo que Capitu era dada a afetos e sempre dedicava aos seus. Sempre achei que eles dois eram íntimos demais. Depois, meu Escobar ajudou a trocar em cartas. Ele foi como Cupido. Capitu sempre foi dona de si, independente. Tinha suas próprias ideias. Não era mulher de falsa modéstia. Ela era exuberante, sempre procura o mesmo invento, algo para inferiorizá-la. O que você pode dizer da relação de Bento com o falecido Escobar? Eram amigos desde o seminário, como irmãos, assim como Capitu e eu. Acho inadmissível que Bentinho desconfie de Escobar. Pelo amor de Deus, isso seria uma monstruosidade. Isso é tudo, Metisca. A senhora está dispensada. Daremos início agora ao interrogatório da ré, Maria Capitolina Santiago, esposa de Bento Albuquerque Santiago. A senhora jura falar a verdade, somente a verdade e nada mais além da verdade? Juro. Quando a senhora começou a conviver com Bentinho? Desde que Dona Glória, com seu coração de ouro, acolheu a mim e a minha família em sua casa, em Mata Cavalo, depois de termos perdido tudo. Convivi com Bentinho toda a minha vida. O que impediu o relacionamento de vocês? Dona Glória havia feito uma promessa para que Bentinho se tornasse padre. Como vocês resolveram esse impasse? Pedimos apoio a José Dias. Como era o relacionamento de Bento com o falecido Escobar? Eles se conheceram no seminário e nenhum tinha vocação para ser sacerdócio. Acho que por isso ficaram tão amigos. Como se sentia diante da amizade dos dois? Embora a relação fosse muito próxima, isso não me incomodava. Como era o casamento de vocês dois?
No começo, as mil maravilhas, mas com o passar do tempo, depois do nascimento de Ezequiel, ele começou a ficar estranho, cismado com tudo e um pouco paranoico. Como você justifica a aparência de Ezequiel com o falecido Escobar? Ele não se parece com Escobar. Bento fala que ele tem olhos claros, mas eu também tenho os olhos claros. Senhora, a sua dissimulação sempre foi clara, como já exposto anteriormente nos termos cigano-bícola e dissimulada. A senhora tende a mascarar seus sentimentos, mas por quê? Não sou dissimulada, amei alguém que estava destinado a ser padre e não poderia ficar gritando isso aos quatro ventos. Para mim isso é o suficiente, Metis. A senhora está dispensada. Daremos início agora aos debates. Com a palavra acusação. Vossa Excelência terá 1h30 para a acusação. Excelentíssima senhora juiz, ilustre promotora, diletos colegas de trabalho e primorosos servidores da justiça, nossa polícia militar, familiares da vítima e familiares da ré. Cumprimento a todos vocês. Veio aqui o meu cliente, como também a toda a sua família, fazendo-nos acreditar que era apenas uma jovem doce e ingênua, quando na verdade, desde a eternidade, ela já corrompia o meu cliente. Posso provar isso através de um diálogo entre Dona Glória e o Sr. Cosme e o Sr. José Dias, exibido aqui nesse livro de Dom Casmurro, no capítulo 3, na página 14 à página 15. Senhores jurados, quem aqui não lembra o primeiro beijo e como alguém aqui poderia ignorar tão prontamente esse momento se não fosse justamente pela ausência de amor e respeito e um excesso de cinismo por essa prova de elementos? O próprio José Dias já dissera: olhos de cigano oblíqua e dissimulado. O que são ciganos, senão um povo historicamente conhecidos por serem traiçoeiros e enganadores? Senhores, espero ter sido claro quanto à posição humilhante do meu cliente. Como esta mulher pode ser traiçoeira? Espero que os senhores tomem a decisão correta. Isso é tudo, Beatriz. É dada a palavra à defesa. Vossa Excelência terá 1h30 para a acusação. Excelentíssima senhora juíza presidente, ilustre promotora, diletos e colegas de defesa, primorosos servidores da justiça, gloriosa polícia militar, familiares da vítima, familiares do réu. Venho por meio deste mostrar-lhes que a minha cliente, a senhora Dona Capitolina Santiago, é inteiramente inocente, uma vez que não há nenhuma prova contra ela e todos os depoimentos foram baseados em especulações. Onde estão as provas, fotos, provas da traição? O próprio senhor Bento assume várias vezes que é ciumento e garante que ele não fez imaginar todas essas situações. Ele mesmo assume isso no capítulo Uma Ponta de Lado, na página 113 a 114, e no capítulo Embargo de Terceiro, na página 186. Senhores, espero ter sido claro quanto à posição da minha cliente e sobre como esse homem é possessivo, dominador, inseguro e manipulador. Protesto, está difamando e falando mal sobre o meu cliente. Ordem no tribunal. Porque ele manipula os fatos a seu favor, passando a mensagem e criando uma personalidade para a minha cliente que não faz jus a quem realmente é. Espero que os senhores tomem a decisão correta. Isso é tudo, Regina. Quer a acusação usar a faculdade da réplica? Quero apresentar-lhe mais um ponto referente ao comportamento de Capitolina. Com a morte de Escobar, Sancha já se demonstrava desconfiada com a sua melhor amiga e a recusou-se como companhia naquele momento de infortúnio. E o meu cliente percebeu o olhar fixo da mulher sobre o defunto. Quer a defesa usar a faculdade da tréplica? Quero deixar claro que em nenhum momento aqui nesse júri foram apresentadas provas de quaisquer traições de minha cliente. Ao contrário do acusado, o qual ele mesmo já assumiu ter, em certo momento, olhado para a senhora Sancha com os olhos desejosos, só porque ele imaginava que ela estava se oferecendo a ele. O próprio senhor Casmurro já assumiu que muitas vezes agia em desvario por puro ciúme, como posso provar em um trecho do capítulo 126. Ele disse: concluí de mim para mim que era a antiga paixão que me ofuscava ainda e me fazia desvariar como sempre. Dá-se um intervalo de 10 minutos para se proceder ao julgamento. Retirem a acusada. Convido o público em geral que deixe o recinto.
Convido os senhores jurados, escrivão, oficiais de justiça e a doutora promotora a se dirigirem comigo à sala secreta. Levantem-se todos. Este tribunal declara a senhora Capitolina Santiago inocente, tendo em vista que não há provas relevantes para uma condenação, uma vez que todas as acusações estão baseadas em especulações das testemunhas e no imaginário do requerente, podendo ainda o tribunal levar uma ação contra o requerente por manipulação de fatos, por exigir um julgamento aberto a uma causa perdida. Agradeço aos senhores jurados a presença e o cumprimento do dever. Os senhores já estão dispensados. Nunca pensei que você pudesse ser tão baixo e mesquinho. Depois de tudo que vivemos, depois de tanto tempo, amor, paciência que dediquei a você, uma vida inteira aguardando o mesmo amor. Mas não se preocupe não, mágoas nem ressentimento. Mas o meu amor por você está acabado, seco e sem vida. Você não é merecedor nem de pena. Meus caros, eis o homem que, por não dar ouvidos aos versos de um poeta que acaso me trouxe, recebo o alcunho Dom Casmurro, sentença que carrego juntamente com outros infortúnios trazidos pela existência. A fim de tudo, só o ciúme me foi companhia, após muito penar em minha própria insanidade. Assim, sinto ter contaminado a minha primeira amiga e a todos os que me cercavam. Capitu, minha amiga, e aquela que votei matrimônio, estavam uma dentro da outra, como uma fruta dentro da casca. Só me resta dizer o quão arrependido estou, dadas as acusações levantadas por mim, e que por tal justiça e remorso o que sinto até o último suspiro meu.